pessoal, professor Heitor da Oficina do Estudante vai resolver para vocês hoje uma questão exemplar do Enem, um assunto muito importante. Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: a Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada do Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molucida, a miliamina L. Bom, só para lembrar vocês, a coroa de Cristo é aquela planta que dá uma florzinha vermelha, muitas florzinhas vermelhas na verdade, que soltam um leite, tá? Solta aquela substância leitosa, ok? Estamos falando dessa flor, dessa planta, só para vocês terem uma ideia. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Ele quer saber qual doença. Na letra A, dengue. Letra B, malária. Letra C, elefantíase. Letra D, ascaridíase. E letra E, esquistossomose. Bom, na verdade ele está dizendo para nós que ela tem um efeito molucida. O que significa falar que esta eufórbia ela tem esse efeito molucida? Molusco, caramujo, por exemplo. Vocês já ouviram falar também das ostras, já ouviram falar também dos polvos e das lulas. Todos eles pertencem ao filo molusco. Agora, se vocês forem reparar bem, esse aqui é o molusco. E a planta que ele fala é a planta que tem efeito molucida. Ela vai matar o hospedeiro intermediário de qual doença? Esquistossomose ou barriga d'água. Esse tema é muito recorrente em todos os vestibulares, pessoal. Enem, FUVEST, VUNESP, tá? Então vamos ficar de olho nessas questões. Quando nós falamos da esquistossomose, tudo começa, olhem para esse rapaz, né, que deixa suas fezes próximas de um rio. Não precisaria estar no rio. Poderia estar, por exemplo, na casa da gente, levado por um esgoto e caindo num rio onde a água não seja tratada, por exemplo. Se a água do rio não é tratada, ela pode conter os ovos do Schistosoma mansoni. Quando esses ovos caem na água, saindo das fezes, ele vai se transformar numa larva miracídio. Essa larva miracídio é uma larva ciliada que vai entrar dentro do caramujo. Veja, e dentro deste caramujo, a reprodução que está sendo efetivada é uma reprodução do tipo assexuada. E aí, cada larva miracídio no caramujo pode se transformar em várias larvas cercárias. E essas larvas cercárias vão durar algum tempo na água desse rio, à espera do homem, porque é uma doença tipicamente humana. O Schistosoma mansoni, o que vai acontecer? Ele vai entrar pela pele do homem, vai parar no sangue desse indivíduo e vai se situar lá no sistema porta-hepático. O que é esse sistema porta-hepático? É o sistema que porta, ou seja, que leva até o fígado. Mas leva o que até o fígado? Tudo que a gente digere e absorve no intestino delgado ou no intestino grosso, ele vai pegar o sistema porta-hepático e é levado para esse órgão chamado fígado. Tá certo? Que é uma espécie de estação de saneamento de tudo que a gente absorve. E o que vai acontecer nesse fígado, né? Não nele, mas próximo dele, né, no sistema porta-hepático, que é esse caminho do intestino para o fígado, vai se formar o casal de adultos, tá? O casal, o macho, geralmente ele é mais largo, ele tem um canal chamado ginecóforo, veja, gineco, fêmea, foro, portador, onde a fêmea verdinha que eu coloquei aqui se situa, tá? E aí os dois estão mantendo o seu relacionamento sexual, tá? O que vai acontecer é que essa fêmea, após o relacionamento sexual com o macho, ela vai voltar para os vasos da parede do intestino delgado,
tá? Aquele vaso lá onde foi absorvido, né? Naquela região onde foram absorvidos os nutrientes, e ela vai colocar os ovos. Os ovos são dotados de uma pequena espículazinha. Essa espículazinha vai perfurar o vaso sanguíneo da parede do intestino, vai cair na luz intestinal, né? Esses ovos caem na luz intestinal. Quer dizer, o que é a luz intestinal? É o oco do intestino delgado. Porém, pode ser delgado, e daí vai percorrer todo o caminho, pode cair no intestino grosso, e do intestino grosso sai no meio ambiente outra vez. Tá? Então, os ovos caíram no meio ambiente, virarão miracídios que penetrarão no caramujo. No caramujo, a reprodução assexuada. Mas repare bem, que no homem, o casal no sistema porta-hepático está fazendo a reprodução o quê? Sexuada. Reprodução sexuada, com troca de gametas. Tá? Ou seja, o espermatozoide do macho vai fecundar o óvulo da fêmea e vai produzir os ovos. Então, olha aqui desse lado. O que nós estamos vendo? Como no homem a reprodução é sexuada, este homem é hospedeiro definitivo da doença. No caramujo, a reprodução é assexuada, então este caramujo, ele é o quê? Ele é o hospedeiro intermediário dessa doença, tá? Então você tem no homem reprodução sexuada, no caramujo reprodução assexuada, tá? Esses dados também são muito importantes. Vocês devem tomar um certo cuidado, porque vocês estudaram uma doença causada por protozoários chamada malária. Essa aqui de vez em quando também aparece. Vale a pena esse adendo, né? Porque na malária nós vamos ter um protozoário do gênero Plasmodium, tá? É uma doença que, por outro lado, o que vai acontecer? A reprodução dela, veja bem, a reprodução sexuada, ela vai acontecer num mosquito chamado de mosquito anófilis, tá? E ela acontecendo nesse mosquito que a gente chama de mosquito anófilis, ó, mosquito anófilis, a reprodução sexuada é nele, tá? Então é uma doença que o vestibular gosta de perguntar, por quê? Porque aí você vai ter esse mosquito anófilis como sendo hospedeiro definitivo da doença, tá? E o mais interessante é que nesse caso a reprodução assexuada, ela acontece no homem, tá? E este homem, então, ele passa a ser hospedeiro intermediário da malária, tá? Que é justamente a doença causada por este plasmódio, tá? E pelo fato do homem ser hospedeiro intermediário e não definitivo, no caso da malária, é uma questão que eles gostam de perguntar bastante, tá? E na nossa questão, voltando para ela, sem esquecer do que está sendo pedido, o molicida produzido pela planta, né, que se refere à questão a Euphorbia mili, ele vai servir para combater o molusco. O molusco, que é o hospedeiro intermediário, tá, do Schistosoma mansoni, o causador da doença esquistossomose, que está na alternativa E. Ok, pessoal? Então, bom estudo, boa prova, e se gostaram, se inscrevam no nosso canal e coloca lá um joinha pra gente, tá bom? Legal!